Serenidade sempre. Todo homem sábio é sereno. A serenidade é conquista que se consegue a esforço pessoal e passo a passo. Pequenos desafios que são superados. Irritação que se faz controlada. Desajustes emocionais corrigidos. Vontade bem direcionada. Ambição freada. São experiências para a aquisição da serenidade. Um espírito sereno já se encontrou consigo próprio, sabendo o que exatamente deseja da vida. A serenidade harmoniza, exteriorizando-se de forma agradável para os circunstantes. Inspira confiança, acalma e propõe afeição. O homem sereno já venceu grande parte da luta. Que nenhuma agressão exterior te perturbe, levando-te à irritação, ao desequilíbrio. Mantém-te sereno em todas as realizações. A tua paz é moeda arduamente conquistada, que não deves atirar fora por motivos irrelevantes. Os tesouros reais de alto valor são aqueles de ordem íntima, que ninguém toma, jamais se perdem e sempre seguem com a pessoa. Tua serenidade, tua gema preciosa. Diante de quem te enganou, traindo a tua confiança, o teu ideal, ou envolvendo-te em malquerença, mantém-te sereno. O enganador é quem deve estar inquieto e não a sua vítima. Nunca te permitas demonstrar que foste atingido pelo petardo da maldade alheia. No teu círculo familiar ou social, sempre defrontarás com pessoas perturbadas, confusas e agressivas. Não te desgastes com elas, competindo nas faixas de desequilíbrio em que se fixam. Constitua em teste a tua paciência e serenidade. Assim, exercita-te com essas situações para mais seguro enfrentares as grandes, os difíceis testemunhos e provações do processo evolutivo, sempre, porém, com serenidade. Boa noite a todos. Meu nome é Pierre Andrade e gostaria de trazer o abraço fraterno da Casa dos Espíritas e agradecer ao convite de Micheline, da Escola Espírita Maria de Nazaré, aqui hoje pela segunda vez, desta vez de forma virtual. Trazemos a nossa palavra amiga, inspirada sempre pelos emissários de Jesus. O tema que trouxemos hoje é um tema bastante atual, que é bem e mal sofrer. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 18, uma lição de Lacordaire. E o título em si é Bem e Mal Sofrer. E agora? Como testemunhamos? Porque vimos estudando no Evangelho segundo o Espiritismo, assistindo palestras, sobre este significado que é o bem e o mal sofrer. Só que agora é chegada a hora de nós refletirmos mais profundamente sobre como encaixamos o bem e o mal sofrer no momento em que a humanidade inteira passa pelo mesmo tipo de situação, pelo contextos um pouco diferentes, mas passando pelo mesmo tipo de sofrimento. Vou fazer alguma leitura da lição para que todos possam ter uma compreensão melhor. Lacordaire diz: quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas há poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. E ele segue: bem-aventurados os aflitos podem então traduzir-se: bem-aventurados que têm ocasião de provar sua fé,
sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Mas o que vem a ser esta submissão à vontade de Deus? Eu lhes pergunto, quão atual é essa mensagem? E se a contextualizarmos com o nosso momento atual? Eu sempre indaguei com o Espiritismo sobre as razões pelas quais passo, pelas quais experiencio, pelas quais passo por determinados sofrimentos. Ao mesmo tempo também que em determinadas situações que me são mais aprazíveis. Evidentemente que nós temos neste contexto, neste plano em que vivemos, a tendência de pararmos mais para refletir no sofrimento, quando passamos por alegria e nós simplesmente aproveitamos, né? Mas o porquê desses sofrimentos? Quais as razões pelas quais passamos por esses tipos de situações? Se nós não refletirmos nisso, estaremos sempre trabalhando na superficialidade, tentando muitas vezes, como a gente diz, enxugar o gelo, sem conseguir penetrar profundamente na base daquilo que é realmente o que está nos causando aquele sofrimento, aquela dor. E a esse respeito é importante entendermos que a submissão à vontade de Deus é, sobre a doutrina espírita, um entendimento que, sendo as leis de Deus de amor, justiça e caridade, se sofremos é por uma razão justa, e que cabe a nós buscarmos as respostas dentro de nós mesmos, como havíamos falado, para as razões que nos levam a esse sofrimento. E para isso temos que ter bastante coragem para irmos dentro de nós, porque é muito fácil quando um amigo, quando alguém, quando a gente encontra pessoas passando por determinados sofrimentos, determinadas dificuldades, nós chegarmos para aconselhar, nós chegarmos para dar direções. Difícil é nós voltarmos a seta e darmos a direção para dentro de nós mesmos, para buscarmos em nós as razões para os nossos sofrimentos, porque a mudança só se dará a partir do momento que nós temos essa consciência da necessidade que temos de mudar, de fazermos uma revolução interior. E nós vivemos num planeta de expiação e provas, e é bastante fácil nós observarmos, pelas dificuldades que ainda atravessamos do ponto de vista moral. Do ponto de vista da ciência, da inteligência, nós já estamos bastante avançados, embora ainda tenhamos muito que crescer. Mas nós já observamos, não é, a tecnologia, esta mesmo que estamos utilizando agora e que nos permite de forma remota nos comunicarmos, né? Se bem que neste momento é um pouco de um monólogo, né? Eu falo e vocês não estão escutando. Mas quais são as predominâncias, né? Qual é a predominância que há em um planeta como o nosso, que existem certamente milhões pelo universo, de expiação e provas? A predominância são de vícios, traços de personalidade que demonstram ainda que nós estamos mais próximos, embora já neste momento de transição, mas saímos do primitivismo e estamos a caminho da regeneração. E a gente observa que ainda existe muita dor, que ainda existe muitos sofrimentos morais, ainda na nossa personalidade ainda existe aqueles transtornos ainda do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da rebeldia, da ingratidão, que caracteriza justamente este planeta em que nós vivemos. E à medida, evidentemente, que nós evoluímos, o nosso planeta também evolui. É algo que vai paulatinamente acontecendo de forma contínua e de uma forma em que o planeta evolui à medida que nós, os seres humanos, evoluímos, porque nós cuidamos melhor deste mundo, do planeta e deste mundo em que vivemos. Jesus, enquanto governador do planeta, quando aqui esteve conosco e trouxe a boa nova, ele falou que a felicidade não era deste mundo. E evidentemente ele sabia por quê.
E veja que ele não falou a felicidade não é deste planeta. Ele simplesmente falou a felicidade não é deste mundo. O que significa? Ele não condenou a Terra a ser um planeta onde as pessoas seriam eternamente infelizes, seriam sempre felizes. Não, muito pelo contrário. Ele nos deu a entender que a Terra um dia também galgará esse degrau onde as pessoas, os espíritos que aqui se reencarnarem, que estiverem existindo, em algum momento estarão vivendo esta felicidade. Claro que para isso ainda existirão muitos e muitos anos. Como nós sabemos, a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. E olhe que nós, neste momento agora, estamos nesse processo de transição de um planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração. Então, quantos milhões de anos ainda não levaremos até chegarmos a ser um mundo feliz? Mas a importância que esta doutrina nos traz, que a doutrina espírita nos traz, é desta continuidade, desta transformação que nós, enquanto seres vivos, espíritos imortais, vamos passo a passo conquistando. Mas a gente vai falar exatamente sobre a questão do bem e do mal sofrer. Ora, quando a gente fala em bem e mal sofrer, a gente evidentemente está falando alguma coisa relativa a uma dor. A dor nada mais é que o quê? Que um sintoma. O que é que a dor nos traduz? Se existe a dor, a gente olha para nós ou para um terceiro, uma terceira pessoa. Se existe dor, significa que existe algo em desequilíbrio em nós ou numa outra pessoa. Então a dor nada mais é que um sintoma que nos dá um sinal que existe algo a ser reequilibrado em nós ou em alguma pessoa ou em algumas pessoas que nós amamos. E para isso, mais uma vez, nós voltamos ao que nós falávamos no início. A importância de nós buscarmos as causas para encontrarmos ali o ponto crucial para que a gente possa fazer a nossa transformação, para que a gente possa perceber a razão daquela dor e fazer a transformação necessária que evidentemente vai fazer com que a gente saia de uma certa zona de conforto. Porque muitas vezes a dor chega após um tempo de estagnação, um tempo de caminhada em que nós nos direcionamos não para o bem, mas para o contrário daquilo que nos traria boas resoluções, daquilo que estaria vinculado ao bem. E quando a dor chega, é justamente aquele ponto em que já havíamos extrapolado tudo que podíamos. E a gente precisa ter respeito, porque a gente está falando de fazer a transformação interior. Mas também de muita coragem. Porque não é fácil nós mudarmos aquilo que vimos construindo, não nesta existência, mas em muitas outras existências que vimos construindo. Porque, como sabemos, e a doutrina espírita nos traz isso, nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós herdamos hoje tudo aquilo que nós construímos no passado e que Deus nos dá o esquecimento para que a gente possa reconstruir de forma corajosa, como falamos, e fazer esta transformação. Porque passo a passo estamos nos encaminhando para este mundo, para este sentimento de felicidade que todos nós buscamos em tudo que fazemos e desde que nascemos. E mesmo sabendo de muitos dos nossos erros no passado, nós recalcitramos, nós erramos, nós sofremos muitas vezes as mesmas dores em função dos erros perpetrados no passado. Porque, como falamos, a mudança não é fácil, mas ela exige coragem, ela exige persistência. Mas e as dores? Como elas acontecem? Nós temos as dores físicas, né, que muitas vezes são hereditárias, são vindas de doenças, um câncer ou algo parecido, mas também são resultado já da nossa falta de vigilância na forma de nós agirmos em nossa vida. E nós muitas vezes praticamos atos em que colocamos a nossa forma física em sofrimento.
Nós temos as dores morais, que são decorrentes justamente de tudo isso que nós vimos construindo em vidas passadas e na vida presente. As dores emocionais, que nos ajudam muito no processo de autoconhecimento, visto que onde anda o nosso coração, andam as imensas possibilidades de superação de nós mesmos em nosso favor e em favor dos outros. A questão da emoção, a questão do sentimento, de tudo aquilo que a gente constrói e que muitas vezes, por colocarmos expectativas, não em nós mesmos, porque nós temos a tendência de colocar expectativas na ação do outro, sem percebermos que o outro ainda não está em condição de nos dar de volta aquilo que nós esperamos. Então vem as dores emocionais, as dores que nos fazem sofrer e muitas vezes passarmos da linha. A gente sabe a importância que é orar e vigiar, para que quando essas dores emocionais nos surjam, saibamos tomar a decisão certa, para sabermos seguir, para pedirmos a Deus força, para pedirmos a Deus a sabedoria necessária para vencê-las. Porque o tempo é um remédio que nos ajuda bastante. E aquilo que aparentemente hoje não tem solução, não tem para nós que temos a nossa visão muito curta, muito pouco abrangente. Mas para Deus, que vê muito mais do que nós, as possibilidades imensas estão à nossa frente. Mas também tem as dores espirituais. As dores que são causadas por aqueles cobradores do passado, que por acaso, por razões justas e às vezes injustas, vêm nos cobrar dívidas que nós, pelo esquecimento, não mais lembramos, mas que eles nos veem e que vêm através das obsessões nos cobrar. Eu gosto muito de falar que todos nós carregamos junto a nós um juiz, que é a nossa consciência. E muitas vezes, conversando com esses espíritos que não nos querem bem, nós dizemos: eu responderei indubitavelmente pelos erros que cometi. Porque a lei de Deus é de justiça, amor e caridade, está escrita na nossa consciência, e disso eu não fugirei. Mas é muito importante que vocês, amigos do passado, que hoje me cobram talvez um débito que eu tenha tido, talvez não, entendam que eu não responderei a nada mais do que aquilo que é justo que eu responda perante as leis divinas. Então, nós todos temos esse juiz que vai conosco em tudo que nós fazemos, em todos os momentos de nossa vida. Mas essas obsessões nos trazem sofrimentos. E Joana de Ângeles nos diz no livro Leis Morais da Vida: no passado espiritual de cada criatura se inscrevem as causas dos sofrimentos humanos. E, obviamente, se a gente hoje ainda está no planeta de expiação e provas, é porque a gente ainda não conseguiu vencer essas dificuldades do passado. E, graças a Deus, hoje, enquanto espíritas e cristãos, nós nos esforçamos para sermos melhores hoje do que fomos ontem, para fazermos esta transformação interior. E esse esforço que nós empreendemos é que nos faz ter a certeza, através de tudo que Jesus nos ensinou, de que o nosso caminho é o caminho da felicidade e que desta transformação, com erros, ainda somos pequeninos. É importante que não pensemos que não iremos errar. Iremos errar. Mas o importante é não repetirmos, não permanecermos em erro. E aí a gente vem assim a refletir um pouco em como é que se enfrenta o sofrimento. Então, no livro Dimensões da Verdade, Joana de Ângeles traz o seguinte texto: fugir da aflição, libertar-se da dor, esquecer que se sofre, exclamam os simplistas, que pensam em solucionar o magno e palpitante problema do sofrimento, não o considerando. Como se ignorando a enfermidade e a dor e a enfermidade ignorassem o homem. E nós sabemos que são milhões de pessoas que têm este tipo de sofrimento e que resolvem ignorar o sofrimento. Acham que simplesmente ignorando aquela dor vai passar, aquela enfermidade será curada,
quando em realidade, se não for enfrentada, ela não será curada. Porque para nós curarmos a nós mesmos, o remédio está dentro de nós, não está fora, está dentro de nós. A felicidade e o reino de Deus está dentro de nós. É uma transformação interior. E a gente sabe que isso é um processo de fuga que é muito comum às pessoas que não creem em Deus, as pessoas que não creem que existe algo maior, algo mais profundo, algo mais abrangente do que a matéria. E os materialistas, eles buscam fugir da dor através da busca do prazer. Acham que fazendo isso, estarão se libertando dos compromissos que têm com o próprio passado na encarnação presente, ou de experiências vividas no passado, registradas em nosso ser, em nosso perispírito. E ainda contamos com as leis de Deus que estão escritas nas nossas consciências. Isso é um engano. Nós sabemos que enquanto não quitarmos o nosso débito com as leis divinas, a irmã dor estará junto a nós, dando aquele sinal: Pierre, existe algo que tu precisas melhorar. Existe algo que tu precisas fazer para que possas ser feliz mais rapidamente, porque todos nós um dia seremos felizes, para que tu possas fazer feliz, contribuir na felicidade daqueles a quem tu ama, daqueles que te amam. Então, se nós não tivermos essa ideia, nós ficaremos paralisados. E como é que os filósofos veem isso? No estoicismo, Zenão de Sítio, ele fala que cabe ao homem desenvolver o culto às virtudes e o desapego às coisas materiais para encontrar o equilíbrio que o fará de forma nobre e firme vencer a dor que lhe aflige. Então, semelhantemente a ele, Sócrates aconselhava o cultivo dos valores morais, né? E a gente lembra que Sócrates ele trouxe essa frase, né? Que conhece-te a ti mesmo, que é bastante, ele que trouxe maior, que divulgou esta frase, embora não seja dele. Conhece-te a ti mesmo. Enquanto você foge de si mesmo, você não consegue encontrar a felicidade que você busca. Mas quando você vai, que causa alguma dor, que causa algum desconforto, e conhece, e chega ao ponto em que há uma melhor compreensão daquilo que está sendo a causa da sua dor, você tem toda a possibilidade de modificar-se, embora com sofrimento. Mas nós também temos os filósofos que falam como enfrentar a dor, mas também temos os religiosos, como Francisco de Assis, que bendizia a dor. E conta-se, né, que certa vez, um dos seus, eu não lembro o nome de quem falou isso para ele, um frade que ia com ele, né, diz o seguinte: um de seus seguidores chegou até ele e perguntou o que ele faria se um dia visse alguém maltratando seu muito cansado burrinho. Ele respondeu: pediria para que ele tratasse melhor o pobre animal. Ouvindo isso, seu amigo lhe disse algo como: pois é, irmão Francisco, é isso que você deve fazer com o seu corpo. Então, ele, para levar bem aqueles que o rodeavam, ele esquecia do próprio sofrimento que estava causando ao seu corpo. E nós sabemos o quanto, até cego ele ficou, né? Foi provocado. Aí nós temos outros exemplos de Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, que se aproveitava de uma patologia que tinha, que ela dormia sentada, e ela pedia, e as pessoas chegavam e a viam dormindo sentada. E aí doavam cama para ela dormir. E ela pegava aquela cama e levava para o hospital. Então, mais uma vez, a forma de você enfrentar o sofrimento, de bem e ou mal dizer o sofrimento que você tem. E, evidentemente, a gente não pode esquecer de Chico Xavier, que dizia: as milhares de pessoas vindas de todos os cantos, buscando o conforto de uma palavra amiga, vinda daqueles que ao partirem deixaram imensa dor naqueles que ficaram. Ele consolava mães sofridas, pais desnorteados, esposos, irmãos, amigos, sempre com a sua forma singela de ser, amando a todos indistintamente.
mesmo lutando com os problemas de vista e do coração que lhe acompanhou por longos anos. Quer dizer, nós temos os exemplos, e o maior exemplo, evidentemente, foi Jesus, que, como João de Ângeles cita aqui, Jesus, tendo eleito o sofrimento como amigo de todas as horas, ensinou-nos sem verbalismo nem retórica que sofrer é ser feliz, e em todos os instantes, sofrendo, exaltou o amor e a bondade como rota de iluminação, pacífico e excelso, prosseguindo imperturbável. Então, Jesus nos trouxe esses ensinamentos e ele vivia realmente o sofrimento, mas não olhando o lado negativo deste, mas ao contrário, buscando enfatizar sem alardes o que é enfrentar um sofrimento. Mas trazendo agora para a nossa realidade atual, a realidade que nós vivemos de uma pandemia. E o que é interessante, e eu queria trazer para a reflexão de todos, é que neste momento, em nossos lares, nós temos filósofos, nós temos materialistas, nós temos religiosos, ateus, filantropos, todos reunidos em uma pequena célula, uma célula em que é o nosso lar. E como que todos esses filósofos, materialistas, religiosos estão lidando com esta situação? E conversando entre eles, mesmo aqueles que de certa forma não são achegados à conversa, mas lembremos que até mesmo uma pessoa quando está muda, ela está comunicando algo a alguém que esteja lidando com ela, convivendo com ela. Então, este momento que a pandemia nos traz e faz com que estejamos juntos, unidos e reunidos, física e espiritualmente, no mesmo ambiente, que nós possamos refletir sobre tudo que os filósofos, como os religiosos, como até mesmo os materialistas, eles veem o sofrimento. E especialmente os filósofos religiosos, como é que todos eles pregavam, o que é que eles tinham em comum. E o que eles tinham em comum era justamente a ação voltada para o bem. O desenvolvimento de valores morais, de virtudes morais, né? Como seja a humildade, a resignação, a fraternidade, a caridade, o perdão, a paciência, né? Eu sempre converso o seguinte, que hoje eu sou uma pessoa e se esforçando para ser uma pessoa tolerante. Para quem sabe no futuro, com certeza no futuro eu alcançarei este momento em que terei paciência para com as pessoas. E para comigo mesmo, porque tudo nasce em nós. Quando nós temos humildade, essa humildade começa dentro de nós. Como nós somos resignados, essa resignação começa dentro de nós. A fraternidade, tudo isso são virtudes que são construídas a partir de nós mesmos. E aqui a gente vai refletir um pouquinho mais sobre essa questão do bem e o mal, sofrer. O que vem a ser isso? Como isso pode se dar? E evidentemente que isso se dá através das nossas atitudes, das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. Tudo isso recebe influência direta da forma com que nós reagimos às situações a partir daquilo que nós somos, enquanto espíritos. Então, basicamente, aí eu não sou psicólogo, apenas trouxe isso para a nossa reflexão, existem 4 tipos básicos de personalidade. A colérica, são aquelas pessoas que são fortes, determinadas, né? Passionais, impacientes. A sanguínea, aquela personalidade dinâmica, curiosa, são agitados, indisciplinados. A melancólica, pessoa cuidadosa, pensativa, disciplinada, perfeccionista. A fleumática, que são aquelas pessoas mais desprendidas, místicas, são pacíficas, sem muita ambição, pode até se tornar uma pessoa acomodada.
Mas vejo que esses tipos de personalidades, eles se juntam, muitas vezes, naquele ambiente que é o nosso lar. E que vem sido tão esquecido porque nós passamos hoje em dia, até o momento desta chamada que Deus nos deu, através da direção do governador do planeta, do nosso querido irmão Jesus, a voltarmos para Ele, para o lar. Nós estávamos vivendo do lar para nossa alimentação, dormir, acordar e vivíamos do lado de fora. E de repente, essas 4 tipos de personalidades, colérica, sanguínea, melancólica e fleumática, elas se reuniram de volta. São os filósofos materialistas, não é? São os religiosos, são as pessoas que têm a tendência ao bem e outras que nem tanto, que de repente se viram necessitando de dividirem o mesmo espaço, de estarem no mesmo ambiente e desta forma conviverem e desta forma buscarem a transformação. E evidentemente, como a nossa tendência é sempre para o bem, mesmo com o sofrimento, nós estaremos crescendo, voltando-nos para o bem. Não sem dor, não sem de madrugada acordarmos e chorarmos e refletirmos sobre as razões pelas quais estamos passando por tais e quais sofrimentos. E temos a esperança, a fé, o desejo de que sairemos melhores do que entramos nesta pandemia. Porque lembrem-se, existe um irmão nosso em evolução que caracteriza uma classe de vírus, né? Que está dentro de uma classe de vírus e que nos fez voltar para dentro de nós. Não há guerra entre nações, não temos que apontar nomes de nações, de líderes, mas todos estão passando pelo mesmo tipo de situação, tendo que refletir sobre como melhor viver o contexto em que estão vivendo. E é neste momento que a gente traz agora mais detalhadamente esta nossa reflexão sobre o bem e o mal sofrer. Porque neste momento as pessoas estão inconformadas, insatisfeitas, amargas, tem características das pessoas que mal sofrem, que não sabem sofrer. São pessimistas, orgulhosas, julgam o próximo, são aquelas que a gente chama fofoqueiras, são impiedosas, ingratas, são melindrosas, invejosas. Então todas essas pessoas, elas estão misturadas com aquelas pessoas que bem sofrem, que sabem sofrer. E quem são essas pessoas que sabem sofrer? São as pessoas humildes, são as pessoas gratas, resignadas, caridosas, amorosas, alegres, sorridentes. São pessoas leves, são desapegadas das coisas materiais, do conhecimento e do sentimento. Porque nós muitas vezes nos prendemos ao apego material, mas o apego também é do sentimento. E muitas vezes esse causa dores profundas. Porque quando o amor adoece, e aí vem o ciúme, vem a desconfiança, vem o desamor. Que o ciúme nada mais é que o amor doente. Então, quando nós compreendemos isso, nós fazemos esta transformação. E nós também temos, evidentemente, o apego que se tem ao conhecimento, que traz grandes transtornos. Quantas humilhações advêm do desejo que se tem de se demonstrar uma superioridade intelectual a outrem. E que muitas vezes existem roubos intelectuais. Quanto sofrimento surge através desse desequilíbrio. Mas como estávamos conversando, neste momento de pandemia nos reunimos, todos nós, com umas com características do bem sofrer, outros com características do mal sofrer, e nisto fazemos a transformação do lar. E quando nós trazemos o Evangelho de Jesus, esta transformação ela se faz de forma mais serena, ela se faz de forma mais amena.
porque Jesus nos ensinou isso através do seu exemplo. E quando ele nos prometeu que enviaria a terceira revelação, o Consolador prometido, e que ele próprio coordenador, o Espírito Verdade, coordenou, nós temos hoje esta possibilidade de enfrentarmos, porque houve outras pandemias, milhões de pessoas morreram. Só que hoje nós temos a luz do Espiritismo para entendermos as razões pelas quais estamos passando por esse sofrimento. E que, como falamos de início, é um paralelo em que nós estamos também em transformação para um mundo de regeneração e o nosso próprio orbe está seguindo este processo. Então vamos refletir nesta forma de bem e mal sofrer. E Jesus nos trouxe tantas formas: amai os vossos inimigos, fazer o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filhos de vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre justos e injustos. Pensem, nós temos em milhares, milhões de lares, neste momento, pessoas justas e injustas tendo que conviver. E através da prece que o mundo inteiro está fazendo, evidentemente que a luz está predominando e que aqueles que ainda não compreendem o que é o bem estão sendo contaminados positivamente por aqueles que abraçam o bem, que abraçam o amor, que abraçam a caridade, que abraçam o servir. Então, Joana de Ângelo diz: policia a tua conduta quando fores ajudar alguém. Nunca assuma aquela posição de benfeitor. Não existe forma padrão de ajudar. Cada caso é um caso. Tudo isso é importante porque dentro do nosso lar nós estamos tendo esta oportunidade de ajudarmos o nosso próximo mais próximo, que depois de nós são aqueles que convivem conosco mais proximamente, não é? Já que hoje no trabalho nós estamos tendo também o trabalho virtual. Então Joana diz: se esperas encontrar à tua disposição a misericórdia divina, amanhã, sê agora o mensageiro dela em relação aos que te batem à porta, te pedem e te buscam, executando o mais meritório esforço na caridade sem jaça. Dá e dá-se sempre sem limite. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedi e dá-se-vos-á, disse-nos Jesus. E evidentemente, quando a gente fala e como a gente enfrentar, a gente ter o bem ou o mal sofrer, quando a gente escolhe o bem, a gente lembra da prece. Aquela prece sincera que fazemos e que com ela vai o nosso esforço de transformação interior. Com humildade, com coragem, a gente busca enfrentar as nossas dificuldades. Mas também tem aquela prece sincera que a gente tem, mas que é já com dizendo a Deus, ou a um santo, ou a alguém, ou a um espírito, aquilo que a gente quer que aconteça, porque a forma é aquela. A gente já dá a receita, tem que ser daquele jeito. Claro que essa fé, esta prece, ela trará resultados, mas não o mesmo resultado que aquela fé que simplesmente é uma fé de gratidão. E aí eu queria trazer para vocês só um exemplo, porque o tempo urge, já estamos com 36 minutos, de uma historinha que fala de um rei que queria ser feliz e que foi dito a ele que para que ele fosse feliz, ele teria que vestir a camisa de uma pessoa feliz. Ele mandou seus súditos a todos os recantos do seu reino buscarem encontrar com uma pessoa que fosse feliz e que trouxesse a camisa desta pessoa. E anos se passaram e ninguém conseguiu essa pessoa, até que certo dia alguns súditos estavam passando por um determinado local e viram alguém lavrando ali a lavoura, tudo mais. E aí chegaram para ele e cantando, feliz da vida, e chegaram para ele e disseram: mas fulano, você é feliz? Ele disse: sim, sou muito feliz. Veja, aí mostrou tudo, a natureza,
tudo que estava ao redor, os pássaros, o rio, e mostrou tudo o que o fazia feliz. E aí os súditos do rei contaram, chegaram para ele e disseram, mas então o rei pediu para que nós fôssemos à busca de alguém que fosse realmente feliz, e nós nos encontramos você. Então agora nós precisamos da tua camisa para levarmos para ele, para que ele também possa se sentir feliz. Do que o lavrador vira-se para eles e diz, eu não tenho camisa. Então a gente precisa entender que a nossa felicidade, ela não está nas coisas materiais, nas coisas do intelecto que nós construímos e conquistamos para nós, mas no sentimento que nós construímos dentro de nós. E como nos exemplos que Jesus nos deu durante toda a sua estada junto a nós, ele sempre nos ensinava a amar, a perdoar, a fazer o bem às pessoas, a ser caridoso. E ele sempre nos conclamava uma outra coisa, através do seu exemplo, que era servir. Então, quando nós amamos e servimos, perdoamos e servimos, somos pacientes e servimos, nós estamos cada vez mais nos aproximando, gravitando para Deus, para o nosso Pai Celestial. E graças a Ele, graças a Jesus, nós temos a bênção da doutrina espírita para nos auxiliar, para nos inspirar, para nos levar para frente e para o alto. E evidentemente que eu gostaria de trazer para vocês esse poema, chama-se Poema da Gratidão, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues, por Divaldo Pereira Franco. Vocês vão me perdoar, né, Divaldo, que vai estar declamando, que ele declama de uma forma poética, belíssima, mas que isto nos sirva de reflexão. Poema da Gratidão. Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigado pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto no vento no galho do almeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar, eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome sequer podem pronunciar. Os que vivem atormentados na afasia e não podem cantar nem a noite nem o dia. Eu suplico por eles, sabendo que mais tarde, no teu reino, voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por estas mãos, que são minhas alavancas da ação, do progresso, da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis e pelas que as feridas cicatrizam, retificando as carnes partidas, a fim de diminuírem as dores de muitas vidas. Pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que brilham nestes traços,
como estrelas sublimes fugindo nos meus braços, e pelos pés que me levam a caminhar, ereto, firme, a marchar, pés da renúncia que seguem humildes e nobres sem reclamar. E os que estão amputados, aleijados, feridos, deformados, estão retidos na expiação por crimes praticados noutra encarnação. Eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida desta dolorosa vida, poderão bailar e em transportes sublimes com os seus braços também afagar. Sei que lá tudo é possível quando tu queres ofertar, mesmo que na terra pareça incrível. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz, a escola de amor, a mansão de glória, o pequenino quartinho, palácio ou tapera, o tugúrio, casa de miséria. Obrigado, Senhor, pelo teu amor que eu tenho e pelo lar que é meu. Mas, se eu sequer nenhum lar tiver, o teto amigo para me abrigar, nem outra coisa para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estradas e as estrelas do céu, como sendo o leito de repouso e suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu, sem alguém para me consolar, direi, cantarei ainda, obrigado, Senhor, porque te amo. E sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigado porque nasci, obrigado porque creio em ti, e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado, senhoras e senhores. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações hoje e sempre. Que assim seja.